Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar mais uma live podcast Desafio e essa para encerrar o ano de 2022. Eu sou Guilherme Almeida e eu vou comandar esse nosso encontro. E como temos postos Petrobras espalhados pelo Brasil inteirinho, é importante você deixar aí nos comentários de onde você é, de onde você está nos assistindo. Deixe comentários, mande beijos, abraços, faça perguntas e muito mais. E a lista de convidados é grande, hein? Eu começo com Ana Beatriz, do Capacidade Máxima. Ela vem dar dicas para você de capacitação. E ela vem acompanhada do Rodrigo Tomé, que vai falar um pouquinho do desafio. Quem é que não quer ganhar prêmio? Ainda dá tempo de você se premiar em 2022. E uma convidada muito especial. Eu vou receber aqui Marina Ganzaroli. Ela está à frente do movimento Me Too Brasil, que se dedica a combater a violência contra a mulher. E para fechar com chave de ouro, em clima de Copa do Mundo, eu vou receber aqui Renata Silveira, a primeira mulher a narrar um jogo de futebol na TV Globo. Olha só que maravilha, hein? Você quer saber se vai ter prêmio? A resposta é sim, são 20 chances de ganhar R$100 e no final, prepare-se, porque é esse aqui o maior dos prêmios, hein? Um Samsung Galaxy A52 todinho para você. Então, olha, fica ligadinho, participa, que esse aqui pode ser seu. Gente, papo bom, convidado especial, assunto importante, muitos e muitos prêmios. Eu preciso dizer para você ficar do início ao fim. Então, aí, tá só começando mais uma live podcast Desafio para você. Não sai daí. Dessa vez a honra é minha de estar aqui, comandando esse podcast, mas eu não estarei sozinho. Estarei acompanhado de uma figura já conhecida de vocês, que participa de vários cursos. É ele, o Jonas, que estará ali, nos computadores acompanhando o tempo todo. Não é isso, Jonas? E aí, Guilherme? Mas o negócio é o seguinte, que hoje eu tô atrás das câmeras. Não, peraí, mas, Milton, tem uma câmera ali na frente, eu não tô bem atrás. Mas enfim, deixa aqui, deixa rolar. E outra coisa que eu quero ver rolar é esse chat. O negócio tá bom demais aqui também. Tô vendo o recado de vocês, as perguntas e live boa. Ô, Guilherme, live boa é live com interação, meu consagrado. Então, pessoal, senta o dedo nesses comentários. Já vai ter enquete também. Eu vou responder aqui junto com vocês também, que eu sou bom na resposta das enquetes. E a gente vai ver os resultados. Vai ter convidado muito bom vindo por aí. Vai ter papo bom, papo relevante. Vai ter prêmio bom. Prêmio que a galera quer. Vai ser demais! Demais! Ô, Milton, dei até uma perdida aqui no fôlego. Igualzinho quando eu assisto lá as corridas daquele nosso convidado. Sabe qual é? Eu vou chamar até ele agora. Aquele convidado que é a massa. Entendeu? Convidado massa. Velocidade. Entendeu? Tá bom. Então, vamos lá. Onde é que eu aperto aqui pra chamar ele? É aqui nesse botão? Então, simbora. Acelere na pista e chegue na frente. Este é o lema do Desafio 2022 e vale até o último minuto. Estamos juntos nessa corrida desde o início e não vai ser agora, na volta final, que você vai desacelerar, não é mesmo? Aqui vai uma dica de piloto para piloto. Foquem nas vendas de grid e pódio. E não esqueçam de oferecer Premia e Lubrax. E caprichem naquele atendimento que os clientes só encontram nos postos Petrobras. Boas vendas! Nosso podcast está muito chique, não tá? Convidados especiais, gente boa, muito conteúdo relevante para manter o nível de atendimento dos postos Petrobras lá em cima, hein? Opa, para tudo que esse momento é importante, hein? Essa sirene indica que chegou a hora do sorteio e eu vou explicar para você, hein? Vamos sortear 10 prêmios de R$100 no cartão Desafio, ok? Esse é só o primeiro sorteio. Teremos um segundo sorteio com mais 10 prêmios de R$100, da mesma forma no cartão Desafio. Agora, o prêmio final tá preparado? Dá só uma olhada, vai ser esse smartphone aqui, o Galaxy A52 da Samsung. É o maior prêmio e ele vai ficar pro final. E bom, vou explicar como é que funciona. Nós teremos 3 horários de exibição. O primeiro é esse que você está assistindo agora, ao vivo. Mas nós teremos mais 2 horários de reprise. E quer uma notícia boa? Em cada um desses horários, novos sorteios, novos prêmios e, naturalmente, novos ganhadores. Tá incrível, não tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de conversa fiada e vamos logo para esse sorteio? Corre aí!
É isso aí, galera! Seguinte, vamos soltar agora o resultado da primeira enquete que a gente respondeu. Simbora? Ô, Milton, esse botão aqui, né? Então, vamos nessa! Nessa primeira enquete, a gente perguntou em relação aos cursos que estão lá na plataforma do Capacidade Máxima. A gente queria saber qual que a galera tá curtindo mais. E 51%, ou melhor, a maioria respondeu que gosta mesmo é da variedade de cursos oferecidos. E ó, eu tenho que concordar, porque tem muita coisa legal lá. É isso aí, pessoal. Esse foi o resultado da primeira enquete. E fica de olho, hein? Porque eu tô aqui de olho em vocês e daqui a pouco eu volto com mais. Vai daí, Guilherme! Sempre quis fazer isso, Milton. Olha só que maravilha, hein, Jonas? Já temos então os primeiros vencedores? Tá aí, parabéns pra vocês que foram os primeiros. E quero lembrar o seguinte, hein? Ainda vem mais premiação por aí, então não deixe de nos acompanhar até o final. Enquanto isso, eu já recebi os meus primeiros convidados aqui. Eu tava ansioso por esse momento. Tô aqui com Ana Beatriz, do Capacidade Máxima, e também com Rodrigo Tomé, que é do programa Desafio. Sejam bem-vindos. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado também por vocês. E um detalhe importante, hein? Bia, não é isso? Bia. Não é? Beatriz Ana Beatriz. já nasce Bia, né, Guilherme? Bia, é Bia. E Rodrigo Tomé? Pode ser Tomé. Pode ser Tomé? Os íntimos já somos íntimos aqui, né? Então tá aí, ó. Então, vamos vai lá. ser assim. Posso começar? Vou fazer o seguinte, Tomé. Eu vou começar com a Bia, tá? Porque afinal de contas, primeiro as mulheres, não é isso? Obrigada. Bia, explica um pouquinho pra mim desse programa aí, do Capacidade Máxima. Claro, vamos lá. O Capacidade Máxima, ele é o programa de capacitação das equipes dos postos Petrobras, Uhum. tanto com treinamentos online, quanto presenciais, workshops e por aí vai. Na plataforma online, né, que eu acredito que todo mundo aqui conhece. Deve ser a mais usada, eu imagino, né? Muito. Hoje a gente tem mais de 20 mil usuários aí do Capacidade Máxima. Então, você que é um usuário do Capacidade Máxima, bota aí eu nos comentários pra gente saber. Ó, é muito importante a sua participação, hein? A todo instante você pode comentar, pode mandar as suas perguntas. Manda beijo pra gente. Quem é que não gosta de ganhar beijo, né? Fala assim, ó, manda. a Bia tá linda, o Tomé tá lindo também. Pode falar que eu também tô lindo. Ai, obrigada. E lá, é assim, a gente tem conteúdos novos todos os meses. Então, é importante todo dia acessar, ou seja, com pra frequência. saber se tem uma novidade. E Bia, qual que é a importância de participar desse programa, o Capacidade Máxima? Sim, hoje em dia todo mundo quer estar bem capacitado, né? Quer ser um profissional de excelência, quem não quer, Sim. né? E o programa Capacidade Máxima é justamente isso que a gente entrega para todo mundo, né? São conteúdos sobre atendimento, sobre vendas, segurança, né? Que é muito importante. E eu imagino nos que postos. tudo isso faça a diferença, falando um pouquinho Com aqui com o certeza, Tomé agora, não é isso? Com Ou seja, certeza. Quem faz os cursos pontua no desafio. também. quanto vale pro o simples fato de fazer o curso já está valendo para o desafio. Já vale é a isso? pontuação. E ele já além ganha disso, uma Tem que pontuação finalizar, já, tem que claro. finalizar. Tem que até o finalzinho do curso Exato, concluir. concluir. Né? Concluindo o curso, ele está pontuando no desafio também e ganhando a premiação. Não, e mais um ponto importante, se eu estou mais bem capacitado, a chance do meu desempenho ser melhor em qualquer outra prova que eu tenho, em qualquer outro desafio, é muito maior. Sim. Por isso é complementar, ou seja, a Bia cria com todo carinho e cuidado todo esse conteúdo e depois o Tomé vai lá e sai pontuando todo mundo. Dá ponto para todo mundo, para eles poderem se colocar nos rankings, né? E tá bem posicionados dentro do nosso programa de incentivo. Que legal. Tá aí, gente. É importante participar, tá? E eu soube também, Bia, que tem missões para serem Sim, cumpridas dentro dessa sim. plataforma online. Explica um pouquinho sobre essas missões aí. Claro, vamos lá. As missões são atividades curtinhas que a gente tem lá no Capacidade Máxima. São diversos conteúdos, mas assim, ela só fica válida por 30 dias. Então, geralmente... Você lançou uma missão hoje. Isso, Se geralmente eu bobeei, um quiz, um jogo ali de perguntas e respostas para o profissional saber se o conhecimento dele está em dia, né? Que isso é bem importante também. Então, ela só fica válida por 30 dias. Entrou, fez, se capacitou, finalizou, ganha ponto no desafio também. Ó, eu Isso já é bem gostei legal. disso. Então, pera lá. O simples fato de eu cumprir a jornada de uma missão Sim. já me pontuou. Já vou no ranking ali pra frente pra ganhar um prêmio melhor ou pra me destacar. É isso, Tomé? Exatamente.
né, você faz os cursos, faz essas missões elas também contam da mesma forma que os outros cursos contam também, porque a gente entende que esses quiz é para aprimorar o conhecimento do participante, né? Então ele faz todo sentido ele ter esse link com um desafio também e tá pontuando lá. Ó, curti isso, hein? Gente, então o recado tá dado, né? É muito importante vocês participarem e cumprirem as missões que ficam por apenas 30 dias. Beleza. Me fala mais um pouquinho dessa plataforma online, Bia. O que eu encontro nela? Ah, então, esse ano a gente teve muitos conteúdos bem legais, assim. Vamos falar um pouquinho do que a gente teve esse ano, né? A gente teve o Dicas para Atendimento de Excelência. Quem já fez aí, ó, bota eu nos comentários. Que, inclusive, teve a participação especial do nosso frentista Jonas. Olha, então ele tava lá participando. Se deu bem? Ele saiu bem? Sim, sim, total. Parabéns, hein, Jonas? Foi num posto, fez lá a gravação com o pessoal. Foi muito bacana. E vocês podem conferir, tá lá no Capacidade Máxima. A gente teve também o lançamento do Produtos e Serviços 2.0, que fez um overview sobre todos os produtos e serviços disponíveis, porque aí ele oferece, né, cada vez mais ali uma diversidade de coisas para o seu cliente, encanta o cliente. E poder mostrar para o consumidor também todas as vantagens de todos os produtos, né? Dos produtos mais adequados, né? Porque, assim, abastecer por abastecer, qualquer posto faz. Posto é posto, mas não é um isso? Gasolina é gasolina, posto tá? é posto Petrobras. Então Entendi. ele tem que ir lá e conhecer tudo que o posto dele oferece. E é importante, porque quando você chega e é bem atendido, a chance de você voltar ou até de repente certeza. desviar o seu caminho para ir num dos postos Petrobras, se ele já não estiver ali no seu caminho, é muito maior, não é isso? Sim, sim, total. E o frentista, né, os nossos frentistas, eles sempre atendem assim com um sorriso no rosto, são reconhecidos por um atendimento de excelência. E eu imagino, assim, eu acredito que todos eles conferem isso, né? Aprendem cada vez mais, se capacitam cada vez mais lá no Capacidade Máxima. A gente teve um lançamento também muito bacana, que foi o papel do frentista e papel do gerente. Foram 3 módulos gravados com a professora Agleibe Ferreira. Uhum. E já estão disponíveis também no Capacidade Máxima. O último lançamento foi agora em novembro. E é uma visão geral do universo do frentista e do gerente. Ou seja, como é que eles devem se comportar, Sim, o que se espera deles, todas as atividades, o que é um atendimento todas de as excelência. ações. Então lá ele confere, ele aprende, né, e tira dúvidas, desde o manuseio da bomba, né, a operação de abastecimento no automóvel, na motocicleta, até serviços de cortesia ali para encantar o cliente. A lavagem de um vidro, calibragem de um pneu. Então, ali ele confere tudo. Aquele detalhezinho que faz toda a diferença, Toda né, a diferença, toda a Faz, diferença. e faz a gente voltar, não é Sim. verdade? Faz a gente Sim. voltar. A simples oferta, o sorriso no rosto, não é? Se o Total. cliente não quer consumir nada além do combustível naquele momento, uma educação é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso tudo Faz foi a feito diferença nesse no ano. dia ali, né, daquela pessoa. E Bia, e a gente trabalha mais feliz também, não é? Quando você Sim. percebe a reverberação no cliente, quando você vê que o cliente voltou, quando ele te reconhece, olha só que maravilha. Com certeza. Você, frentista, quando um cliente chegar e perguntar por você no posto, você vai entender que o seu trabalho foi feito de uma forma correta e que valeu a pena. E isso, por si só, já é uma grande retribuição. Sem dizer, eu adoro falar de prêmio, sem dizer, Tomé, que você vai pontuando, não é isso? Vai pontuando e podendo se botar melhor para melhores premiações, né? Além de toda essa capacitação, esses aprendizados que você leva para a vida, né? Você falou aqui de informação, que informação é tudo e nunca é demais, né? Então ele vai adquirindo todas essas informações e essas informações ainda podem reverter em prêmios dentro do programa Desafio, né? Então, assim, o cara aprende e ainda ganha prêmio para isso, não Ou tem seja, ele muito ganha melhor, duas vezes, né? É um Exatamente. jogo de ganha-ganha. Ele ganha quando está aprendendo, porque ele vai ser um Exatamente. profissional melhor, ele vai se sentir mais realizado, Sim. inclusive, e ele ganha no desafio. Por falar em ganha no desafio, Tomé, final do ano está chegando. Tem prêmio ainda no desafio? Ou se tem muito prêmio ainda, Conta, olha, né? sem Tem segredos comigo, hein, Tomé? Me Não. conta, porque ó, quem está nos assistindo quer saber o que tem por aí ainda até o final do ano. Vamos dizer tudo aqui. É tanto prêmio, Guilherme, que eu fico até com medo de esquecer alguma coisa, né? Mas eles têm as premiações do Cumpriu Ganhou de aditivados, né? Onde ele batendo a meta de aditivado do posto, ele garante uma premiação, a equipe toda garante uma premiação.
ele tem premiação para cumprir o ganho de atendimento também. Então, assim, a gente vê que um bom atendimento, né, quando ele reverbera isso através das avaliações que o posto recebe, pelos vários canais que a gente tem de avaliações. Chegou lá um comentário positivo pro Jonas, por exemplo. O Jonas está lá, na linha de frente. Tem lá um comentário positivo, está pontuando. Está valendo uma premiação para ele também. A gente tem o ranking ainda, né, da fase 4, que está valendo de outubro até dezembro. Ele vai pontuando no capacidade máxima, ele com um bom atendimento, batendo a meta de ativado, acessando o site do desafio, ele consegue fazer, ganhando as pontuações e se colocar bem nesse ranking trimestral que a gente tem, que também vale uma super premiação. Tem a premiação do piloto campeão, que já é queridíssima pelos frentistas, né? Quem já saiu, apareceu aí no vídeo, sabe do que eu tô falando. A gente faz um videozinho todo mês com os grandes destaques, um destaque de cada estado, então a gente ainda tem o cara ainda fica campeão. Famoso, ele ganha os 15 segundos de fama dele no Brasil inteiro. Manda pra família, manda para todo mundo poder ver, né, na internet. E a gente tem também, além disso, o piloto campeão anual tá valendo uma super viagem para os frentistas, né? A gente vai promover uma grande viagem para 100 gerentes de pista. Olha. E para os pilotos campeões anuais, os que ficarem melhor no ranking do ano, os 27 melhores vão estar participando dessa viagem também, que a gente já vai, em breve, vai estar soltando novidades para eles. Gente, olha só que delícia. Você termina o ano feliz, com vários prêmios, porque normalmente quem está lá no ranking, quem está na frente, já foi ganhando outros prêmios no processo. Exatamente. Não é isso? Você chega no final do ano e ainda vai sair de férias, ganhar uma viagem. Também quero ganhar, né? Ô, Bia, eu imagino a sua preocupação, né? Porque a Bia se encarrega de toda essa preparação para que cada um tenha o seu próprio desempenho melhorado a cada instante, para que então o Tomé possa ir ali e premiar essa galera toda. Isso acaba se refletindo também no programa de incentivo, né? O incentivo, ele serve não só para sair premiando, né? Mas para reconhecer esses bons resultados, esses destaques que a gente tem ao longo do ano e ao longo daqueles pontos que são mais importantes, né? Para poder estar cativando cada vez mais o consumidor e fidelizando, que é esse sempre o objetivo final do nosso programa. Agora, Tomé, me diz como é que faz para participar e se dar bem. Eu não quero só saber como é que participa, porque eu sei que quem está nos assistindo sabe como participar. Mas como é que você participa com um diferencial? O que você sugere? Você que está lá apurando isso o tempo todo, o que você sugere para quem está aí agora nos assistindo para partir na frente e chegar na frente? O primeiro passo, tudo começa com o cadastro. Né? Então, você que está nos assistindo aí, entra lá em programadesafio.com.br e pode fazer o cadastro, se cadastrar, e aí tem que dar o aceite no regulamento do programa e também pedir para que o revendedor ou o gerente de pista faça a aprovação desse cadastro. Aí, a partir desse momento, ele vai estar participando e sempre entrar no site. Né? Porque a gente sempre bota todas as novidades que estão acontecendo no site, a gente procura trazer todas as informações para o site, os rankings e tudo, então ele consegue acompanhar através do nosso site, tem todas as informações do programa ali, porque é muita coisa acontecendo, né? Então a gente não quer que ninguém precise gravar, não, tem que saber isso aqui, né? Tá com tudo na memória, não, tem lá o site, ele consegue entrar e poder estar acompanhando tudo que está acontecendo, já é um grande passo para ele poder se destacar. Então, resumindo aí, fazendo uma síntese, a grande dica é se habitue a usar essa plataforma online. Cria o ritmo, a gente entra todo dia no Instagram, a gente entra no WhatsApp e mais alguns aplicativos por aí, porque eles já estão na nossa rotina. Para você, equipe aí dos postos Petrobras, precisa entrar nessa plataforma diariamente, mais de uma vez por dia se conseguir, porque ali você vai ser bem informado, você vai saber o que está acontecendo. Então essa é a melhor dica. É hábito, não é isso? Isso, e não precisa nem ser só no computador, né? O nosso site, ele também funciona super bem no celular, então a pessoa consegue botar ali, salvar no favoritos para estar com acesso ali a um clique de distância, literalmente, de todas as informações que a gente tem no programa. E também para fazer jus a tudo que a equipe da Bia prepara, não é, gente? Não é fácil preparar conteúdo, é feito com muito cuidado, é feito justamente para que melhore o seu desempenho. Então, o que a gente pode fazer para agradecer a Bia é participar ali todos os dias. Pega a hora do cafezinho, não é uma boa dica? Tem alguns hábitos que a gente tem que casar ali na vida da gente com situações cotidianas, como o horário do intervalo, a hora do cafezinho. Ou então, aproveita e dá uma checada. Antes de começar
antes de Na começar jornada ali dele na de trabalho. jornada dele de trabalho, né? Ele dá aquela entradinha ali para dar aquela refrescada na cabeça do que tá acontecendo para ele poder focar Não, naquele e já naquilo começa com dali. gão, não é isso? A verdade é Exatamente. essa, né? Esse aí é um bom Exato. exercício para já começar o dia bem. E olha, gente, por experiência, né? Isso em qualquer trabalho, né? Quando você tem um dia que o seu desempenho foi bom, que a sua autoavaliação é positiva, esse dia já está pago. Sim. Você recebeu para trabalhar por ele. Você está pontuando no desafio. Mas o dia já está pago só pela satisfação de terminar aquele dia feliz que você fez o melhor que você podia fazer. Sim. Faz toda a diferença. E a gente tem sempre essa preocupação. São conteúdos rápidos, são cursos rapidinhos que ele consegue fazer ali em 10, 15, 20 minutinhos no máximo. Então, é fácil, pelo celular também, é muito fácil. É capacidademáxima.com.br. Entra lá, você vai conferir que, assim, é bem rapidinho e você já garante ali um conhecimento a mais. Antes da gente terminar, eu queria que cada um de vocês dois desse aí uma perspectiva, um recadinho para 2023. Lembrando que o ano de 2022 ainda não acabou e o Tomé me disse que ainda tem prêmio que não acaba mais. Mas bom, já que vai ser a nossa última oportunidade esse ano de falar, dá aí uma dica, de novo começando pela Bia. Bia, fala para aquela câmera ali, dando uma dica para essa turma que está aí nos assistindo, louco por esse conteúdo, louco por esses prêmios. Perspectivas para 2023. Então, Guilherme, a gente tem planejado assim, um ano muito especial, né? Procurando fazer cada vez melhor, né? Entregar conteúdos mais incríveis cada vez mais aí para as nossas equipes. 2023 a gente pretende fazer assim, trazer inovações, né? Então, já dando uns spoilers, vai ter conteúdo novo, vai ter novos formatos de conteúdo, plataforma aí também pode dar uma mudada, pode dar uma melhorada. Então, assim, eu não posso falar muito, Mas né? eu tô entendendo, ó, a Bia tá louca para dar esse recado para vocês, então pega nas entrelinhas. Pode ser que tenha plataforma nova, um jeito diferente de fazer conteúdo. Eu acho que tudo isso vai não dá acontecer. pra falar muita É um coisa, palpite. mas vem muita coisa especial. Fiquem ligados, comentem aí com os seus colegas de equipe e entrem lá no site, fiquem de olho. Olha aí. E você, Tomé, fala um pouquinho aí da perspectiva para 2023, o que tá vindo por aí no desafio. Assim como capacidade máxima, né, a gente também está prevendo algumas melhorias. Há muitas coisas, até pelo retorno dos próprios frentistas, passam para a gente vai buscar melhorar o programa, trazer coisas mais novas, mais modernas. O que eu posso adiantar, sem dar muito spoiler, né? Ele continuando focando no aditivados, na oferta do Premia e num bom atendimento, ele vai estar no caminho certo para poder garantir muitas premiações. Em janeiro e fevereiro valem as mesmas mecânicas que a gente está trabalhando ainda nesse finalzinho de ano, então ele pode continuar se capacitando. A gente entra com algumas novidades a partir de março. Em janeiro e fevereiro estão valendo as mesmas mecânicas e o que eu posso adiantar um pouquinho assim é que o programa do ano que vem vai ser um espetáculo, literalmente, tá? Olha, mais uma vez aí, informação nas entrelinhas, hein? Vai ser um espetáculo. Então, ó, diz pra essa câmera aqui, Tomé, pra essa galera pegar firme nesse finalzinho, na reta final de 2022 e já começar 2023 na frente, é isso? Então é isso, pessoal. Reta final do ano acontecendo, né? Não percam o foco. As premiações de aditivados, de atendimento ainda estão valendo, né? Não deixe de entrar no nosso site frequentemente para poder saber todas as novidades, acompanhar as mudanças, né? Quem ainda não for cadastrado, não esqueça de se cadastrar. E nos vemos aí em 2023 ainda, com certeza. Olha só, gente. Esse papo poderia durar mais 2 horas, porque a gente tem conteúdo de sobra para falar. Por isso que eu gosto muito. Premiação e capacitação. Mas a gente chega aqui no final. Bia, muito obrigado por toda essa informação que você trouxe. Tomé, muito Prazer obrigado foi meu. por toda essa informação e esse incentivo para a equipe toda. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos voltar lá com o Jonas, que ele tem muito mais aí, tem mais recadinhos? É com você, Jonas. Tô contigo, viu? E ó, eu volto aqui pra lembrar o pessoal. Solta o dedo nesse comentário, escorrega a pergunta. Vambora, chat! Alô, chat! Ó, seguinte, agora, Guilherme, vamos de resultado de enquete. A segunda enquete tá no ar, aí o resultado dela. Simbora! Nessa enquete,
A pergunta foi em relação ao programa Desafio. O que nesse ano você mais gostou nele? Foi apertado, hein, galera? Mas a maioria respondeu que foram as premiações mensais. A galera gosta mesmo de prêmio, Milton? E não, Milton, eu também gosto, viu? É isso aí, galera, representou, hein? Bom, a gente já viu aí o resultado da segunda enquete e daqui a pouco eu volto com o resultado da terceira enquete. E, ô Milton, queria falar um negócio contigo. Olha só, não, Milton? Ainda tem 10 prêmios aí de R$100, tem o smartphone para ser sorteado. Vamos supor que o vencedor não venha buscar o prêmio. Será que não dá para sortear aqui entre a galera da produção, né? Entre a galera que fica aqui, monitorando o chat, dá não? Não? Não, só pra perguntar não. Bom, seguinte, vamos seguir o baile, vamos seguir. Guilherme, tá contigo? Tipo você, Jonas. Vai tentando aí que uma hora cola, hein? Bom, mas antes de continuar o nosso papo por aqui, eu tenho umas perguntas para fazer para você que está me assistindo aí agora, ok? Bom, primeira pergunta. Quando o atendimento é a uma mulher, ele deve ser diferente? E quando é um homem que não sabe calibrar um pneu? E se porventura uma mulher grávida for até o posto, como é que funciona esse atendimento? E se eu não gostei de uma brincadeira que um colega fez e achei que ele está passando dos limites? Já percebeu como essas perguntas fazem diferença no nosso dia a dia? Nunca percebeu? Então a gente precisamos falar sobre isso. E para falar sobre isso, eu tô aqui com Marina Ganzaroli. Marina, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês. E eu vou te pedir que se apresente, ou seja, que conte todas as áreas que você atua, a abrangência do trabalho que você faz hoje, que é muito importante. Vamos lá, Guilherme. Meu nome é Marina Ganzaroli, eu sou advogada, presidente e fundadora do Me Too Brasil, uma organização cuja missão é apoiar e ajudar sobreviventes e vítimas de violência sexual e violência doméstica a romperem o silêncio e a buscar ajuda. Não só como advogada, mas também como pesquisadora, no meu mestrado e no meu doutorado. Eu venho trabalhando há 16 anos com mulheres, crianças e adolescentes e população LGBTQIAP+, em situação de violência. Marina, a gente ouve falar muito do tal do mimimi, né? Agora tudo virou mimimi. Tudo tá chato, é mimimi pra lá, mimimi pra cá e etc. É verdade que não se pode mais elogiar uma mulher? Eu adoro essa frase, Guilherme, porque ela traz algo que é muito importante que a gente olhe com calma. Então, o mundo tá chato, é muito mimimi. E aí eu pergunto, tá, mas existe uma diferença muito clara entre você virar para uma mulher, uma colega de trabalho, e dizer, poxa, essa cor caiu tão bem em você, Sim. Esse corte de cabelo ficou ótimo. Isso é um elogio. Isso é um elogio. Outra coisa muito diferente, e vamos lá, né? É bem fácil de perceber a diferença entre uma coisa e a outra. Você virar para uma mulher e dizer que nesse jeans a sua bunda ficou gostosa, nessa saia a sua perna tá uma delícia. A gente tem que lembrar que a comunicação, ela não se resume só às palavras. Ela se resume também ao tom de voz que você usa, para onde você tá dirigindo, direcionando o seu olhar quando você está falando, né? A posição e a expressão corporal que você está fazendo, seja com o próprio corpo, ou na proximidade com a pessoa ou com as mãos, né? Então, muitas vezes, o constrangimento, ele não vem apenas com uma palavra, Sim. mas também com a situação. Então, a gente entender o espaço onde a gente está, eu gostei muito da pergunta que você fez, porque você perguntou o seguinte, o atendimento, ele tem que ser diferente? Sim. Né? E quando a gente pensa no respeito e no atendimento por excelência, a gente vai perceber que todo o atendimento, na verdade, deve respeitar os limites do outro. Do outro. Deve ter o cuidado de pensar, poxa, essa pessoa, ela é diferente de mim. Sim. Ela pode estar passando por uma situação que eu não estou passando. É aquele clássico, né? Ai, desculpa se você se ofendeu. Não. Não é desculpa se eu me ofendi. Essa não é a questão, né? Desculpa, ponto. Porque a ofensa, ela não é dada por quem fala, ela é dada por quem recebe, né? Então, aquela piadinha, né? Aquela ideia, aquele machismo clássico, né? A mulher não sabe dirigir, mulher não entende nada de mecânica, mulher não entende nada de carro, São
preconceitos, estereótipos que não se aplicam. Que depreciam a mulher Que e colocam depreciam ela a numa mulher. condição diferente. De E ela menos, não é diferente. De menos, de mais exatamente. fraca, de mais burra, de incompetente, de incapaz. É quase uma incapacidade. Então a gente tem uma série ainda de desigualdades, de diferenças, que a gente tem que ter esse olhar. Porque as pessoas são diferentes. E elas têm que ser tratadas na sua especificidade. A dor é de quem sente. Então, a qualquer momento que alguém diga, tá muito pra mim, você precisa entender que não é mimimi, que é o limite da pessoa. Exatamente. Consigo resumir dessa forma? Exatamente, Guilherme. Você pegou o cerne da questão. Porque quando a gente fala, mas isso antes era normal. Não, não era normal. Sim. Era, sim, tratado de Como forma normal. Como se fosse normal. Era naturalizado. Sim. Mas nunca, Era típico. Nunca foi normal e nunca deveria ter sido normal um dia ser tudo bem e Causador. ok fazer uma piada racista Sim. na mesa do bar. Nunca foi normal e nunca deveria ser naturalizado ou tratado como normal agarrar a menina que tá indo ao toalete na festa, no forró, no pagode, no rodeio, que No seja. trabalho. No trabalho, que tá indo ao banheiro, ela precisa ir acompanhada, porque ela tá com medo de ser agarrada no caminho do banheiro. De puxarem o cabelo dela, de darem um mata-leão, de literalmente laçarem ela na festa. Então, assim, isso nunca foi normal. Não, né? Às vezes, Isso quando... é típico. Exato. Mas não é diferente de ser normal. Isso acontece com recorrência, mas a gente não pode normalizar coisas que acontecem com recorrência. A morrer é recorrente, mas não é normal. A gente não Exato. pode normalizar a morte. Nem uma menina de hoje, nem uma menina de 20 anos atrás, fosse ela uma desconhecida sua, ou fosse ela sua filha, sua esposa, sua irmã, sua sobrinha, achava legal, ou bacana, ou elogioso ser agarrada à força numa festa, ser beijada à força, ter alguém apalpando os seus seios ou a sua bunda desavertidamente. Isso nunca foi legal pra nenhuma pessoa. E Marina, muito antes disso, né? Eu tenho muitas amigas, bom, eu tenho filha, né? Eu tenho mãe, a gente tem que se lembrar disso todos os dias, né? Quando a gente fala de mulher, elas estão muito mais próximas do que a gente imagina. Eu tenho uma pra cima e uma pra baixo. Eu tenho uma filha e tenho uma mãe. Mulheres reclamam de serem olhadas, mas eu tô falando daqueles olhares lascivos, tá? Meninos, aqueles que a gente sabe exatamente como são. Não é olhar uma coisa bonita que passou, é um olhar com desejo, um desejo sem consentimento. Isso tá muito antes da violência, muito antes de ser agarrado à força, mas já não é desejável, ou seja, não é mais aceitável hoje. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Marina. Tenta contextualizar pra mim elogio, cantado e assédio. Diferencia pra mim isso que às vezes embaralha um pouco aí pra gente. Onde termina um e começa o outro. Quando a gente tá falando de assédio, a gente tá falando de um crime. Sim. E isso é inaceitável em qualquer lugar. Um toque sem consentimento, ou mesmo uma importunação sexual, um estupro, a gravação de um conteúdo com o celular sem autorização, uma foto daquela mulher, uma imagem. Quando a gente tá falando de cantada, a gente tá falando de um relacionamento bilateral e consensual, onde as duas pessoas estão querendo desenvolvê-lo. E isso é bacana, mas não no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho não é lugar para engajar-se em relações amorosas, ainda que consensuais. E aí, qual que é a diferença do assédio? Diferentemente da cantada, que é bilateral e consensual, as duas partes estão ali curtindo aquele E ela vai momento. por partes, né, Marina? Ela não vai direto pro finalmente. Ela vai evoluindo. E E cada passinho vai se aproximando mais. O assédio é o contrário. Há uma investida e um afastamento. Então, cada movimento vai se afastando mais a outra pessoa. Vou dar um exemplo clássico. O cara abaixou o vidro do carro, do caminhão e gritou, ô, gostosa! Cena clássica, né? Clássica. Todo mundo já viu essa cena acontecendo Horrível, um dia. mas cena clássica. Vamos lá. O cara que fez isso, ele espera que essa mulher vai sair correndo, vai dar ali um pique e vai falar, segura aí, Obrigado! Eu vou passar meu telefone para o carro. Eu pego aqui meu telefone. Por que isso não acontece? Porque ela não é bilateral. O cara que grita uma coisa dessa, ele não tá esperando uma resposta. Não. Ele não tá querendo Ele quer só engajar transbordar o que ele tá sentindo. Um relacionamento afetivo, ainda que fortuito, ainda que uma vez só. Ele não tá esperando uma troca, ele tá só expressando o desejo, o tesão, a lascívia, o prazer dele, a vontade dele
Não a do outro, a da outra. Não cabe mais. Né? Não cabe. Não cabe mais. Não tem lugar. Então, o assédio ele é sempre unilateral Sim. e sem consentimento. A outra pessoa não quer, ela não tá afim. Ela não tá... E ela... A mesma coisa, às vezes ela quis ontem, hoje ela não quer. O consentimento ele não é universal, ele tem que ser sempre dado. E o elogio? O elogio, ele até pode ter um lugar no ambiente de trabalho quando a gente está pensando num Nas clima qualidades de bacana, trabalho. num Ponto. clima gostoso e saudável para o ambiente de trabalho. Mas se você vai elogiar alguém, elogie as suas atividades, a sua produção, o seu resultado, o seu trabalho. E não nada atrelado ao seu corpo ou à sua sexualidade. Ouviram, né, rapazes? Aliás, não só rapazes, ouviram todos, né? Principalmente os rapazes. Agora, pegando um pouquinho daquela pergunta que eu deixei no ar, para quem nos assiste, somando com algo que é muito comum, né? Poxa, eu nunca passei por isso, eu nunca vi isso aqui acontecendo. Vamos falar rapidamente sobre aquela cumplicidade tácita, ou seja, é aquele que é cúmplice no silêncio, aquele que vê as coisas acontecendo, ou seja, é aquele que eu sugeri lá atrás, né, de eu tô vendo piadinhas aqui que estão passando da conta, o que eu devo fazer com isso? É super importante que todo mundo se engaje na construção desse ambiente mais saudável. Não só a liderança, mas todo mundo. Porque quando a gente tem um ambiente mais saudável de trabalho, ele é melhor para todos e todas. Todo mundo vai trabalhar mais feliz, mais animado e consegue também resultados melhores. Não só no atendimento, mas de forma geral. Acho que uma coisa que é muito importante a gente entender é, nesse silêncio, a percepção da nossa responsabilidade Sim. com o outro. A gente não está falando só do ambiente de trabalho. A gente está falando de um problema que afeta crianças e adolescentes. Precisa acabar, não é isso? O silêncio precisa acabar. Exatamente, Guilherme. E olha só que impressionante, né? Quando a gente ouve muito essa frase, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não conheço nenhuma mulher em situação de violência, eu mesmo nunca sofri violência, nem ninguém da minha família. Mas se você tem criança em casa, esse é um problema seu também. Não um problema só que a gente precisa garantir e discuti-lo no ambiente de trabalho. Dos 600 mil estupros que acontecem no Brasil por ano, 70% deles são contra menores de 17 anos. Que loucura. E 50% deles contra menores de 13 anos. O que significam 300 mil estupros por ano no Brasil contra menores de 13 anos. E 8 em cada 10 mulheres nunca vai revelar essa situação na sua vida adulta. Ela vai guardar isso pro resto da vida. Nunca vai contar à polícia, nem para ninguém. Ou seja, esses números são só a pontinha do iceberg, ou seja, o que vem à tona, o que vem à luz. Quando a gente pensa nesse atendimento por excelência e no quanto ele precisa ser cuidadoso, empático, respeitoso e atento aos limites de forma igual para todos os clientes, para todos os colegas também, né, no dia a dia, a gente tem que pensar também que as pessoas são diferentes entre si. E qual a responsabilidade das lideranças? O papel das lideranças, Guilherme, é ainda maior. Porque esse colega que fica em silêncio diante de uma situação de discriminação, de preconceito, quando um líder fica em silêncio, o problema é muito mais grave. Porque o líder que percebe aquela situação e segue calado, sem tomar nenhuma atitude, conversar, em especial com as partes envolvidas para mudar essa cultura, para mudar esse jeito, para que isso não aconteça mais, essa mensagem não é uma mensagem só da liderança. Essa é uma mensagem da empresa, porque a voz da empresa, ela é a voz de suas lideranças. E a liderança, ela serve de exemplo. Então, se o chefe, se o líder, se o gestor, se o gerente faz uma piadinha machista, racista ou homofóbica, todo mundo que está abaixo dele se sente no mesmo direito. No direito de fazer o mesmo. E mais do que isso, sente que ao fazê-lo, não terá uma política de consequências. Sim. Que ele pode, que é permitido. E para o mundo, para a justiça, né, trabalhista que seja, né, para o cliente, de quem é aquela mensagem? É dos postos Petrobras. Não é Sim. desse ou daquele. É de quem está levando esse uniforme no peito. E mais ainda, de quem chefia essa equipe. Então, a iniciativa, a proatividade
do gestor é super importante. Não necessariamente essa pessoa que teve o seu limite cruzado tem que vir me dizer ou me pedir para tomar uma ação. Eu preciso estar acompanhando isso. Eu preciso estar acompanhando. E se eu vi acontecendo, a empresa viu acontecendo. Sim. Então, a empresa, do ponto de vista legal, inclusive, a empresa está ciente do que aquilo estava acontecendo. Porque a liderança é um preposto da companhia, né? Então, se você viu, ainda que a vítima diga, não foi nada, para os olhos do gestor, da liderança e da empresa, sim, foi alguma coisa, a gente vai falar sobre isso. A vítima pedindo para ser falado ou não. Por quê? Porque não pode acontecer de novo. Sim. A gente tem que cortar o mal pela raiz e não só pensando na construção de um ambiente saudável, que é o objetivo de todos nós, o respeito e o atendimento por excelência. Mas quando você é liderança, você está pensando também nos riscos, no contingenciamento de danos e nos possíveis litígios e danos reputacionais que vêm atrelados a cada incidente desse. Ou seja, líderes de plantão, fiquem atentos a isso porque vão ser corresponsáveis e não adianta mais, tanto para isso quanto para qualquer outra coisa nessa esfera, dizer eu não sabia, eu não vi. Ou seja, desconhecimento não é mais aceito no mundo atual. Nem sobre tudo que estamos falando aqui, muito menos desconhecer o que acontece ali no dia a dia na sua empresa, ou seja, no seu ambiente de trabalho. A notícia boa de tudo isso, Guilherme, é que o mundo está assim mudando e está mudando para melhor. Está mudando para um ambiente em que todos e todas se sintam mais seguros, felizes e respeitados nas suas individualidades, nas suas características. Essa evolução é uma evolução palpável. Nós, mulheres, não podíamos ter cartão de crédito até a década de 70. A gente não podia A gente podia fazer um empréstimo. Então, a gente não podia estar nas Forças Armadas. A gente passou a poder entrar nas Forças Armadas na década de 90. As mulheres judocas e futebolistas não podiam competir esses esportes internacionalmente até a década de 80. Graças a um time feminino que foi para um campeonato sul-americano e ganhou, a lei mudou. E todas as mulheres passaram a poder praticar esses esportes. Isso faz muito pouco tempo. A gente está avançando. E a gente quer, sim, um mundo melhor para as nossas filhas e para os nossos filhos. Então não adianta nada também a gente conversar só com as meninas, né, sobre o que é violência, sobre como identificar, como denunciar, mas também é preciso conversar com os meninos sobre o que é respeito, sobre o que é limites, sobre o que é consentimento. Se a gente for pensar esse cuidado, né, com a criança, com o adolescente, também da década de 90, do nosso ECA, a própria Lei Maria da Penha de 2006, são marcos de proteção muito recentes. E a gente evoluiu muito, a gente está avançando. A gente está aumentando a inclusão feminina no ambiente de trabalho, em mercados que eram tradicionalmente masculinos, e que agora tem mais diversidade, tem mais cor, tem mais diferença. Isso é muito importante e isso é bom. Esse processo está acontecendo diante dos nossos olhos, a gente pode participar ativamente dele, fazendo o quê? Transformando esses espaços em espaços empáticos, acolhedores e saudáveis para todo mundo, independentemente da sua idade, da sua raça ou do seu sexo. Acho que é sobre isso. Tá aí. Gente, antes de agradecer Marina aqui, eu quero dizer a você o seguinte: curtiu esse assunto? Quer fazer essa mudança mais rápido? Quer se interessar ainda mais? Capacidade máxima é a resposta. Tá lá o curso Precisamos Falar Sobre Isso e tantos outros conteúdos que vão ajudar você nessa trajetória. Marina, bom, vou te pedir que faça considerações finais ali para a câmera, para quem nos assiste agora, e desde já, muito obrigado. Obrigada a vocês. Eu queria só agradecer, convidar a você que conheça mais sobre esse assunto, pesquise, busque, converse em casa com a sua esposa, com a sua companheira, com a sua mãe sobre isso, sobre esse desafio, sobre o que a gente conversou aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ter muito mais papo legal por lá para você pensar em como pode se engajar nessa luta e nessa causa dentro e fora do trabalho. E claro, se você conhece uma menina, um menino, um homem ou uma mulher em situação de violência sexual,
peça ajuda, converse com alguém, o Meet Brasil está à disposição. No meetbrasil.org.br, nós oferecemos acolhimento gratuito com assistente social, psicóloga e advogada para todas as vítimas que entram em contato conosco. Quero deixar aqui o pinzinho do Meet Brasil. Se engaje nessa causa, faça parte dessa luta para que todos e todas nós possamos garantir um futuro melhor, um Brasil mais seguro para todas as crianças e adolescentes que amanhã estarão, quem sabe, nos postos Petrobras abastecendo os seus carros. É isso. É isso. Marina, obrigado. Nos ajudou a dar mais um passo no que é melhor para a humanidade. Obrigado, Marina. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Vamos fazer o seguinte? Vamos às enquetes com Jonas. É com você, Jonas. Deixa comigo, Gui. Agora, sem enrolação, eu vou mandar ver o resultado da terceira enquete. Se liguem. E na última enquete, a gente pediu a sua opinião sobre um assunto que a gente já conhece bem, né, galera? Afinal de contas, onde é o lugar das mulheres na sociedade? Apesar de 1% achar que o lugar da mulher é em casa ou na cozinha, fala sério, né, pessoal? A esmagadora e correta maioria, quase 100% das pessoas, entende que o lugar da mulher é onde ela quiser. Boa, pessoal! Esse aí é o caminho. Olha, eu adoro isso aí, hein? Engajamento. Continua engajando, continua mandando seus comentários, suas perguntas. Agora, sobretudo, continua por aqui, porque ainda tem muita coisa legal pra acontecer, hein? Ó, foi só falar, dá só uma olhada. Eu adoro essa sirene, hein? Tá aí, ó. Sirene, você já sabe o que é, né? Sorteio de mais 10 prêmios de R$100, hein? Então tá aí, sorteio na tela e boa sorte. Parabéns! Ô, Milton, você me desculpa, mas eu realmente, eu vibro com esse pessoal. Mas ó, seguinte, calma. Se você ainda não foi o consagrado aqui a ser contemplado com os prêmios, eu só te falo uma coisa. O maior prêmio dessa live ainda tá por vir. Então fica ligado, hein? Senão tu vai perder. Fica por aí. São prêmios que não acabam mais, hein? Acabaram de sair mais 10 prêmios agora. Parabéns a vocês. E agora, o momento que eu estava esperando, a minha oportunidade de conversar com uma narradora esportiva, para ser mais exato, de futebol, que está fazendo uma bela história na TV. Ela foi a primeira mulher a narrar um jogo de futebol na TV Globo. Olha, isso não é pouca coisa, hein? Ela, apesar de ser jovem, já é um exemplo a ser seguido de protagonismo feminino, de representatividade e principalmente de competência. Com vocês, Renata Silveira. Vem o Palmeiras pelo meio, vem o Aliança Lima no contra-ataque, tentou passar por baixo. Tenho 28 anos, sou empresária e sou professora de dança e educação física. Aí, Bey! Ser a primeira mulher a transmitir ao vivo jogos de uma Copa do Mundo na Globo. Já autorizou o ato, Gundogan, pé direito! Gol! Gente, já estou acompanhado de Renata. Renata, muito obrigado por ter vindo, é um prazer imenso. Sou seu fã, além de tantos outros que estão aí nos assistindo agora.
Bom, antes de mais nada, você é uma pessoa reverenciada e eu queria muito te cumprimentar por esse pioneirismo, por esse protagonismo. Prazer estar aqui contigo, com todo mundo que tá aí acompanhando. Um prazer falar um pouquinho da minha trajetória, né? E de tudo, não só o que eu tô construindo, mas que todas as mulheres, o que a gente tá conquistando, principalmente nessa Copa do Mundo, tá sendo muito especial. Eu queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória profissional e eu queria saber se Renata, quando criança, jogava ou queria jogar bola. Me conta aí. Só bola de handball ou basquete. Já é Futebol eu bola. sempre fui péssima. Ó, pra contar a história profissional, eu vou ter que voltar realmente desde Pode criança. voltar, Vambora. Vamos visitar essa infância. Eu sempre fui apaixonada por esportes. Acho que muito pelo fato dos meus pais morarem numa casa com quintal grandão, no subúrbio do Rio. Então, na escola, minha matéria preferida era educação física. Eu contava as horas ali pra chegar na hora da educação física, sempre gostei muito. E aí, o meu pai sempre levava eu e minha irmã pros estádios. Uma coisa assim que ele sempre achou natural. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Do espaço das mulheres nos estádios, enfim, no jornalismo esportivo. E sempre levava também a gente pro Social Ramos Clube, que é um clube que tem em Ramos, no subúrbio do Rio. E ele ia jogar pelada e ele levava a gente. Então, assim, um monte de homem lá jogando futebol, depois eles iam pro churrasco, tava lá, eu e minha irmã. Com certeza a paixão pelo futebol foi dali. Maracanã, clube, tudo isso. E aí eu fui crescendo, me desenvolvendo, apaixonada por futebol, mas jogando nunca. Eu acho que talvez também por não ter essa possibilidade ou esse incentivo também, né? O menino, quando nasce, ele ganha a bola. A menina ganha a boneca e aí você segue esse caminho, né? Hoje a gente já vê uma realidade um pouco diferente em relação a tudo isso. Eu tenho um filho de 9 anos, na hora do recreio na escola ele joga futebol e tem meninas que jogam também. Sim. E ele sabe que menina jogar futebol tá tudo certo, sabe? Isso é muito legal. Essa geração já é uma geração completamente diferente. Já vem diferente do que a gente foi na infância. E aí, tem que contar uma outra história, que na verdade faz parte da minha história, que desde os 3 anos de idade, além de gostar de futebol, enfim, tudo isso que eu já falei, eu danço desde os 3 anos de idade. Olha... E aí, aos 15 anos, eu e a minha irmã, a nossa diferença é de 1 ano e 9 meses, então a gente cresceu fazendo praticamente tudo igual e tudo juntas, né? Quando eu tinha 15 e ela tinha 14, a gente sempre, por mais que a gente morasse no subúrbio do Rio, a gente tinha uma vida ok, sabe? Só que quando eu fiz 15 e a Flávia 14, a firma que meu pai trabalhava quebrou. E aí quebrou e assim, quebrou real e sem condições depois de continuar a vida que tinha anteriormente. Então a minha mãe falou, olha, pra vocês continuarem fazendo as coisas que vocês fazem, vocês vão começar a trabalhar. Então a gente começou a dar aula com 15, 14 anos de dança. E aí veio a faculdade, aí eu fiquei, gente, vou fazer faculdade de dança ou de educação física? E aí eu falei, não, vou dar aula aqui porque é o que eu preciso, eu amo também, né, mas não me vejo fazendo isso. Então, não vou fazer faculdade de dança não, vou fazer educação física. Porque eu amo diversos esportes, eu pratiquei diversos esportes desde sempre. E eu acho que vai ampliar o meu leque, eu não vou fugir da dança. Sim, e você via ali um futuro maior. Você poderia dar aulas, enfim, ter uma escola de educação física ou de qualquer esporte. E aí ingressei na faculdade, fiz a UFRJ, fiquei apaixonada, assim. E aí dentro da faculdade você vai encontrando diversos outros caminhos, né? E aí eu terminei a faculdade de educação física, comecei a procurar uma especialização. E aí surgiu esse concurso da Rádio Globo chamado Garota da Voz, pra Copa do Mundo de 2014 mesmo. Foi um evento criado pra Copa. E aí eles queriam achar uma mulher pra narrar um jogo de futebol. E aí eu lembro que meus amigos vinham falar comigo. Ai, Renata, você tem uma voz maneira, você tá fazendo pós-jornalismo esportivo, você é apaixonada por futebol, olha só que legal. E eu sempre fui muito de ouvir Rádio Globo no carro, assim, indo pro trabalho, voltando. Aí eu escutava o comercial, assim, a propaganda, né? Eu falei... eu vou me inscrever nesse negócio. Ficava pensando, mas, cara, em rádio então, né? Que é super rápido, tem aquela questão do improviso. Eu não nasci pra isso, eu nunca me imaginei fazendo isso, eu nunca vi uma mulher fazendo isso. E aí eu me inscrevi no concurso, aos 45 do segundo tempo, gravei um áudio de um gol do Ronaldo, não lembro se foi o primeiro ou o segundo na final da Copa, do nosso Penta, né, em 2002 contra a Alemanha. Aí enviei, sem pretensão nenhuma, assim. Aí passou uma semana, eles entraram em contato comigo pra dizer que eu tinha sido uma das selecionadas pra participar do concurso, né, primeiro pra participar. E aí, dessas 80, eles selecionaram 20. E aí, quando chegou lá, a gente começou a se conhecer e trocar informação, o que fazia, né, e tal. Nenhuma das meninas nunca tinha narrado jogo de futebol. Algumas já tinham trabalhado em rádio, eram locutoras, mas futebol mesmo, nenhuma tinha narrado. Porque é um mercado muito pequeno, ou seja, o mercado de narradoras. Não, ele praticamente de não partidas existia, de futebol, né? exatamente. Ele praticamente não existia. E aí eu venci esse concurso, e aí o prêmio do concurso foi narrar um jogo daquela Copa do Mundo.
E aí eu que narrei... loucura. Não, e narrar um jogo daquela Copa do Mundo, ou seja, não é apenas um jogo, é um jogo de uma Copa do Mundo, que pra quem não tinha uma experiência como Não é um estadual, narrador, não é uma Série D, é uma Copa do Mundo, sim, né? Sim. Você pensa aí, você pega um narrador que tem, sei lá, 20 anos de carreira, às vezes o cara nunca narrou um jogo de Copa do Mundo, Sim. porque realmente é o filé mignon, né? É o topo, assim, você vai Claro, quando a gente pensa em subir futebol. no degrau, até um dia você conseguir narrar uma Copa do Mundo. A pessoa nunca narrou nada. Renato, e como é que foi? Horrível. Porque o frio na barriga eu imagino, né? Foi horrível, eu tenho Não, mas vergonha horrível, dessa não. transmissão. Horrível a sensação ou o resultado? O resultado eu acho pouco provável, Não, porque ali poderia ter sido o fim. Foi uma experiência incrível, óbvio. Sim. Eu brinco que foi horrível, que eu tenho vergonha, mas assim, eu não teria como fazer diferente. Sim. Sabe? Sem experiência, sem conhecer, Claro, talvez enfim. existisse ali uma condescendência da galera que estava assistindo, sabendo que era seu primeiro É. jogo. Bom, passado isso daí, entendi. E ali nasceu a narradora Ali de nasceu. partida de futebol. Tem uma curiosidade que todo mundo tem, tá? Eu sei que você se preparou lá pro seu desafio lá primeiro, aquele primeiro jogo que você narrou. Mas hoje, no dia a dia, como é que você se prepara? Quando você pega, por exemplo, um time onde os jogadores no nome não tem uma vogal, é só consoante. Como é que funciona? Você estuda um pouco a história desse time para na hora ter uma presença, porque não é só narrar, tem sempre uma opinião pessoal ali, tem um comentário que não está roteirizado, que aquilo é de acordo com o que acontece. Como é que funciona esse processo de preparação? Eu estudo bastante, e aí é o histórico dos jogadores, né? Se é um time que eu não tô acostumada a narrar, eu tenho que estudar muito mais. Claro. Se é um time que eu tô sempre ali acompanhando, que eu tenho mais proximidade, já é um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim a gente ainda tem que estudar. Então, aí as pessoas ficam perguntando, né? Mas vocês estudam o quê? Como é que vocês localizam os atletas dentro de campo? Site oficial dos clubes, né? Hoje as redes sociais também ajudam Sim. muito a gente, trazem também essas informações legais do dia a dia que o torcedor quer e precisa ter. Então, aonde aquele atleta atuou, posição que ele joga, como o técnico utiliza ele dentro de campo. Porque, por exemplo, se eu tiver que fazer uma pergunta para um comentarista, eu tenho que fazer a pergunta mais técnica em Claro. relação, né, a, por exemplo, análise tática, sistema e tudo mais. Por mais que não seja a nossa função analisar e comentar ali, a pergunta tem que ser voltada para isso, né? Sim. Então, assim, muito preparo. Eu acho que preparo não só para narradores, né? Preparo para a vida, né, gente? Para qualquer profissão. Ô, Renata, eu acho, porque as pessoas às vezes acham que aquele ali é bom de improviso. Gente, claro que improviso, você tem um insight, você tem um dom qualquer para improvisar. Mas o que talvez muita gente não saiba é que 95% é suor. É porque você se preparou muito. E aí, naquele momento, você disse algo que, claro, não foi pensado antes, coube perfeitamente, mas a custo de muito suor. E aí eu aproveito para falar com quem está nos assistindo agora. A Bia esteve aqui mais cedo, com capacidade máxima, que é feito um conteúdo especial para vocês. E preparação é a chave de tudo, porque a gente fala muito de sorte também, né? A gente tem que estar no lugar certo, na hora certa, mas, sobretudo, a gente tem que estar preparado. E não deve ter sido diferente com você, né, Com Renata? certeza. Ou seja, você estava no lugar certo, na hora certa, sempre está, mas sempre preparada para aquele momento de sorte ou para aquela grande oportunidade que As surge. portas, elas se abrem, né, durante a nossa trajetória, mas se você não estiver pronto para agarrar aquela oportunidade, aquela porta vai se fechar e você Sim. vai perder aquilo, né? Então, tem que se Você dedicar está e se falando de preparar. portas abertas aí. Teve algum grande desafio nessa trajetória aí? Teve algo que, ou sei lá, algum grande acidente? Me conta alguma coisa que tenha saído muito do comum aí. Alguns, né? Primeiro Alguns. porque tudo eu tô sendo a primeira a fazer aquilo. Então isso já é um grande desafio, né? Ser a primeira a estar fazendo alguma A coisa. responsabilidade da pioneira, né? Vamos falar também mais sobre isso, mas a transmissão mais difícil que eu tive até hoje foi acontecer no dia 12 de junho de 2021, que foi Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa do ano passado, quando o Christian Eriksen, que era o craque da Dinamarca, ele teve um mal súbito dentro de campo. E é aquilo, né? Ninguém tá preparado para isso, Eu estudei né? o jogo, eu estudei os jogadores, eu estudei a competição, os países, né? Porque Sim. quando você vai estudar, você vai narrar a seleção, você conta também sobre história, sobre cultura. Mas eu nunca estava preparada para narrar um mal súbito, né? Eu não fiz medicina, fiz educação física, até sei algumas coisas, porque dentro da educação física a gente estuda muita coisa da área é a área da saúde, né? Mas narrar um mal súbito em campo, nunca nem Sim. imaginei que isso ia acontecer e provavelmente nunca mais vai acontecer na minha carreira. Até porque você é impactada também, né? A surpresa é para todos. E o que dizer nesse momento, como dizer nesse momento. Então, esse foi um grande desafio. E aí foi difícil porque exatamente isso que você falou, você tem aquela empatia, né? Você se coloca no lugar do Sim. outro, você imagina ali tudo que tá acontecendo. E ao mesmo tempo você não pode sair da sua posição. Ou seja, essa é a parte mais difícil. Qual é a medida, né? Qual é a medida certa para o momento Ali não é a como esse, Renata né? humana, né? Quer dizer, Sim, é também. óbvio que é a Renata humana, mas tem que ser a Renata jornalista primeiro pra passar Sim. a informação.
E aí, eu lembro que eu olhava pro Paulo Nunes, assim, eu apertava a mão dele, ele com o olho cheio de lágrima, foi muito tenso. E aí, meu coordenador falou, olha, agora respira fundo que a gente vai pro vídeo. O que é vai pro vídeo? A gente tava narrando com a imagem do campo e ninguém tava Sim. vendo a gente. Eles iam cortar a imagem do campo e mostrar a gente no estúdio. Aí aqui, ó, enxuga a lágrima, volta sem borrar lá o a rímel, né? postura. Sem borrar o rímel. Não tem nada acontecendo. E aí a gente levou a transmissão mais 1h e 46 minutos sem bola rolando. Aí a gente trouxe um médico ao vivo, o Grafite entrou ao vivo também, porque ele tava em campo no jogo do São Caetano que o Serginho E faleceu. nada disso estudado. Nada disso estudado. Eu tudo imagino que improvisado. nesse momento você se pergunte, gente, por que eu escolhi ser narradora na vida, numa situação dessa? Vencido isso, hoje você é narradora, você sabe que você ocupa essa posição para outras mulheres. Como é que é isso? Como é que é estar nessa posição de ser a referência, de ser o exemplo a ser seguido e sabendo que a partir daí muitas outras virão ao longo da história? Como é que é estar nessa posição? Acho que essa é a parte mais legal de tudo, né? Por mais que seja difícil, que a gente tenha que estar... A gente tava falando há pouco tempo de preparo, né? Uhum. A gente tem que se preparar muito mais. É cansativo até, né? Porque as pessoas sempre vão duvidar do seu potencial. Parece que você não tem o direito de errar, não é isso? Exatamente isso. Quando, na verdade, sim, porque se você não tem em quem se espelhar ou algo para se espelhar, você tem todo o direito de errar, acertar, criar o seu próprio jeito de E se o homem erra, tá fazer. tudo certo. Ele se enganou, acontece. Agora vai a mulher que tá falando sobre futebol errar. Aí as pessoas já começam a apontar o dedo pra você. E é por isso mesmo, né? Porque as mulheres, elas não estavam ocupando esse espaço. Agora nós estamos. Então, assim, eu acho que é muito legal. É o que me faz ter mais força sempre pra seguir, enfim, não desistir. E criar essa casca, né? De ir passando por tudo isso e, enfim, desbravando tudo isso. Porque a gente tá vendo, nessa Copa do Mundo, as meninas estão ligando a televisão, estão me vendo lá narrando, estão vendo a Ana Thaís Matos comentando, a Natália Lara, a Renata Mendonça, tantas outras, né? Por mais que nós sejamos minoria ainda, tá acontecendo. Então, nunca mais a gente vai ter uma Copa do Mundo, por exemplo, sem mulheres trabalhando. Claro, é um caminho sem volta, nessa né? Copa. Só que até lá é uma responsabilidade muito grande, porque é mais do que você dentro da sua profissão, daquilo que você se dispôs a fazer. É você com uma missão, não é? Que é a missão de deixar esse caminho aí bem trilhado para todas sabe que essas essa que missão, virão. ela não é só pra... Uma vez a gente estava conversando sobre isso e eu fiquei com isso na cabeça. Essa missão não é só pra mulheres que querem trabalhar com futebol. É Sim. pra meninas que em casa gostam de futebol, mas não tem com quem falar, ou às vezes fala com o pai não dá muita atenção, aí o pai só leva o irmão pro estádio, não leva a menina. Então, assim, a menina vai poder ligar a televisão, ela já tá podendo, né? Sim. E ela... Nossa lá, as meninas também falam sobre futebol e com autoridade, então eu também posso. Então, assim, eu não tenho nem a pretensão de criar... Que venham muitas outras narradoras, porque isso vai acontecer em algum momento, né? Por mais que seja lento. É natural, é um Mas processo que natural. as meninas se sintam à vontade pra falar de futebol, na escola com os amigos, pra quem sabe jogar futebol também. E para que seja legitimado o que se ouve de uma mulher, também tem Exato, isso, né? Porque hoje é colocado respeitar muito... a opinião da mulher, né? É muito difícil hoje, porque a mulher também está nessa posição de, bom, isso não é área de mulher, então por que eu vou respeitar essa opinião? Então, meninos que me assistem, fiquem ligados, hein? Vão ter que ouvir muitos comentários, muitas narrações. E por falar em muitas, você já foi procurada por outras mulheres que querem seguir esse caminho, querem descobrir como é que faz, já que não é todo dia que tem um concurso para uma narradora? Você já foi procurada? Você já deu esse tipo de consultoria, de ajuda? Tem muitas meninas, não só meninas, né? Mas pessoas que estão cursando a faculdade de jornalismo, que estão abordando muito esse assunto em projeto final de curso, né? TCC e tudo mais. Então, muita gente vem falar comigo e é difícil atender todo mundo e conseguir falar Mas dá com todo vontade, eu mundo. entendo. Dá vontade, mas não tem tempo. Porque pesquisando e estudando sobre isso, né? Se está aumentando esse número de mulheres que buscam trabalhar com isso, oportunidade dentro das empresas, como é que está sendo essa evolução? Em todas as enfim. áreas, né, Renata? Eu acho que sempre que uma mulher hoje dá um passo nessa direção, ou seja, ganhando um novo espaço, um espaço merecido, né, que foi tirado por tantos anos, eu acho que todas ganham também, e a história mostra isso, né? Todos os avanços feitos pelas mulheres, todas elas ganharam. É difícil. E num ambiente tão masculino, eu imagino, né, que você tenha tido outros desafios, além de mostrar talento e capacidade. Porque essa parte já é complicado, porque você já vem numa situação de muita desvantagem, né? Quando Sim. você se coloca num cenário onde não é comum mulheres estarem. Bom, mas além disso, você enfrentou outras coisas, como, por exemplo, preconceito na pele. Trabalhando, assim, com colegas de trabalho, nunca. É mais aceitação em rede social, principalmente, né?
E eu tenho um defeito que eu leio tudo. Tudo que escreve eu tô lendo. Nossa, ou seja, a crítica, né? E a crítica popular é a mais complicada, né? Porque a internet virou um ambiente onde todo mundo pode dizer o que pensa e o que quer. E é difícil a gente fazer essa separação, né? Muito. Ou E a gente seja, valoriza muito mais as mensagens ruins. Pode ter 20 pessoas te elogiando. Se vem uma acabando com você, é naquela mensagem ali que você vai focar. aquela dói, né? Fica aquela pedra no sapato. Mas, bom, mais uma vez, você faz parte do processo, né? Faz. A tendência é que, com o passar do tempo, isso vai diminuindo. Eu né? entendi isso. Às vezes as pessoas, quando dava muita entrevista, as pessoas perguntavam, como é que você lida com as críticas? Aí eu falava assim, não, me dá combustível pra eu continuar e fazer melhor e tal. Mentira, né, gente? Mentira. Ninguém gosta em de casa, ler. você tá se corroendo, Você vê se aquela matando. mensagem, você fica triste. Eu até lido muito bem com essas coisas, porque eu sei que tem muito mais gente que gosta do que não gosta, né? E não gostar Sim. tá tudo certo também. Tem gente que não gosta dos grandes É que a narradores, crítica ela é bem-vinda desde que não seja um hater. Exatamente. Basicamente é isso. Críticas construtivas, Tá elas tudo são certo. bem-vindas e a gente pode trocar isso o tempo E todo falar, em não feedback. gosta da sua narração, tá tudo Tá certo tudo certo também. Agora, Hater não dá. Ou falar seja, que tem que lavar louça, que lugar de mulher não é no futebol, aí já é outro assunto, né? Já entra numa outra parte. Isso em algum momento foi obstáculo pra você continuar? Te Não. pegou de jeito que Não. te fez repensar? Não, aí não. Voltando no assunto do Eriksen, naquele jogo, por incrível que pareça, muita gente passou a me respeitar mais porque eu soube conduzir aquela situação. Lembro do meu coordenador falando, tinha que ser você pra estar nesse jogo. Porque eu tava começando ali no Sport TV, por mais que isso já... 2021, né? Eu comecei lá em 2014, mas muita gente, quando você vai pra Globo, enfim, a proporção que você tem de audiência é muito maior. Então eu lembro dele falando, tinha que ser você pra estar nessa transmissão. E depois eu percebi isso. Depois a ficha caiu quando ele falou isso. Porque chegavam muitas mensagens desse tipo. Eu não gostava de você, agora eu te adoro. Não, porque eu passei a te admirar e te respeitar. Olha isso, que louco, né? Você precisa... É aquilo, a gente o tempo todo a gente precisa se provar que a gente pode estar ali. Então, ter conduzido bem uma transmissão onde o cara quase morreu em campo e ter levado aquilo super bem fez com que outras pessoas que ou tinham uma dúvida ali ou que não gostavam muito, acho que eu vou dar uma chance pra essa garota aqui. Ela até foi bem ali, ela até mandou bem ali numa situação complicada, né? Uma pena que seja assim, né? Mas, por outro lado, que bom que isso tá avançando. Tá acontecendo. Esse podcast a gente tá fazendo pra turma dos postos Petrobras, não é? Então, quando a gente pensa em posto, a gente naturalmente lembra de carro, não é verdade? Que é uma outra seara muito complicada em que muita gente arrisca aquele palpite que não pode mais, né? Carro, mulher não entende, Nossa isso não é Senhora. assunto pra mulher. Eu dirijo bem pra caramba, tá? Tá aí, ó, olha só. No kart eu sempre ganho. Ainda tem kart? Além de tudo, corre de kart, ganha, dirige bem. O que prova mais uma vez que isso independe de gênero, né? Não, São nada a vocações. Tem quem dirija mal do sexo masculino, do sexo feminino, isso não importa, não é? Agora, um ponto importante. Você vem desmistificando isso. Não é verdade? Você acabou de trazer aí mais 2 dados, que é dirigir muito bem. Então, mulheres entendem de carro, sim. Entendem de direção, sim. Inclusive, por falar em entender de direção, o seguro até custa menos para uma mulher, porque sabidamente elas oferecem menos risco no trânsito. E por isso o seguro custa menos. Meu marido não tá me ouvindo, mas eu dirijo muito melhor que ele. Olha, e tomara que ele não ouça mesmo, hein? Porque... Bom, eu não me importaria, tá, o Renato? Mas eu falo isso pra ele, tá tudo certo. Eu adoro a posição... Ele sabe. Eu adoro a posição de carona. Então tá aí uma coisa que eu não quero ser credibilizado. Agora, você tá quebrando esse preconceito e reconhecendo e sendo respeitada por tantas mulheres também. Isso é um ponto importante, que não querem ser narradoras, mas que estão ali vendo em você mais uma conquista. De novo, como é que é a responsabilidade disso? Quando a gente sai da narradora e aí a gente vai para a mulher, que conquista todos os dias, que quebra todos esses preconceitos. Como é que você se sente aí nessa missão? É uma responsabilidade muito grande, né? E a gente estava falando aqui... Eu tenho sido a primeira em algumas coisas, né? A primeira a narrar um jogo de Copa do Mundo, aí a primeira a narrar um jogo de Copa do Mundo na TV Globo. No Sport TV fui a primeira a narrar a seleção masculina nas Olimpíadas. E tem algumas primeiras aí que eu tenho que ir escrevendo porque eu vou esquecendo. Eu falei, gente, quando isso vai acabar, né? Eu até brinco, daqui a pouco eu não vou ter mais adrenalina. Pra poder estar de novo estreando alguma coisa, porque né? sempre que a gente tá fazendo uma estreia, tá tendo um desafio, dá aquele friozinho na barriga, né? Sim. Eu falei, daqui a pouco eu não vou sentir mais isso. E isso é o legal, né? Sim, a gente não pode perder nunca, né? Até porque isso é importante, Isso né? é muito importante. Esse friozinho na barriga te deixa num estado de atenção ali que você vai desempenhar da melhor forma possível. Mas imagino que seja um peso também essa responsabilidade, né? De ser uma mulher que está aí ganhando cada vez mais espaço no mundo e representando tantas outras mulheres
que se sentem à margem na sociedade, não é isso? Eu acho que essa questão da representatividade, né? De Sim. você se ver e se enxergar não como uma narradora, mas como Sim. uma mulher que tem ali um potencial, que tem quebrou um uma preconceito. autonomia, que quebrou algum tipo de preconceito. E aí eu acho que isso não se limita para o jornalismo esportivo, não se limita para narradora, né? Para narradoras. Isso é um leque gigante que se abre para as mulheres se enxergarem do outro lado, né? Sim. E aí dentro de casa, no trabalho, onde elas vivem, enfim. Na sociedade, né? No mundo, né? Elas se Elas podem perceberem perceber que elas têm voz. que elas têm voz. Independente do que seja. Não tem essa de, é pra homem, é pra mulher, é pra menino, cor isso, cor aquilo, não. É não haver distinção. É igualdade, ponto. Perfeito. É igualdade no sentido mais estrito da palavra. Beleza. A sua atuação, tem gente que diz por aí que está se tornando natural. Não gosto dessa observação natural. Porque o que não é natural? Antinatural? Mas, bom, o que eu imagino que essas pessoas queiram dizer é que você tem feito tão bem que chega uma hora que a gente deixa de perceber se é um homem que está narrando ou se é uma mulher que está narrando. Você acha que isso é um avanço? Você acha, a afirmação certamente é preconceituosa, do normal, mas você acha que não perceberem mais é o ponto pretendido, quando não fizer mais diferença, se é uma Renata ou um Renato que está narrando Exato. esse jogo? Lembra quando eu falei que eu leio tudo, todas as Sim. mensagens? Em 2018, trabalhava nos canais Fox Sports e eu fazia muito campeonato espanhol. E aí eu narrava muito, Osasuna, já ouviram falar? Levante, esses times menorzinhos assim, Valladolid. Talvez o time do Ronaldo, as pessoas agora, depois que o Ronaldo tá brilhando aí como gestor, as pessoas tenham ouvido mais. Mas eu fazia muitos jogos desses times, não pequenos, né? Porque são times da elite, da La Liga, do Campeonato Espanhol. Mas eu nunca tinha feito um Real Madrid e um Barcelona. Aí eu fui fazer um jogo do Real Madrid, se não me engano foi contra o Real Betis. Aí eu falei, nossa, agora é que vai vir aquela enxurrada de mensagem que vai ser tenso. Aí beleza, fui pra transmissão, fiz o jogo do Real Madrid. Aí saiu do jogo, fui lá pras redes sociais e comecei a ler as mensagens. Porque lá nos canais Fox Sports, que não existe mais, hoje tá tudo junto com a ESPN, a gente trabalhava muito com a hashtag e chamava a pessoa que estava assistindo para participar, para mandar mensagem. E aí lia as mensagens durante a transmissão, enfim, tinha muito esse costume lá. E aí, depois que eu fui olhar as mensagens, eu vou pela hashtag, né, e procuro tudo que as pessoas estavam falando. E as pessoas estavam falando do jogo. Falei, gente, não tem ninguém falando de mim, não? Estavam falando Como assim? do Benzema, estavam falando dos jogadores, do placar. Real Madrid, eu acho que perdeu ou empatou, nem lembro. Aí uma outra mensagem, assim, que era, caraca, uma mulher narrando, nunca tinha visto antes. Esse tipo de mensagem eu recebo até hoje. Sim, claro. E acho que vai Natural, ainda durar vai um pouquinho acontecer e faz por parte, faz parte. Até que chegou numa mensagem que é exatamente isso que você falou agora. O preconceito acaba quando você nem percebe que é uma mulher que tá narrando o jogo. Eu falei, caraca, incrível. Eu parei naquela mensagem e fiquei olhando assim. Eu achei incrível. É quando ser percebida não é bom, não é isso? É, Ou seja, porque- é quando não faz diferença mesmo, no sentido bom da palavra. Porque Acho o que até importa é o jogo, né? Sim, o que importa é o Quem jogo. tá narrando ali... Enfim, é lógico que a gente tem um papel super importante dentro de uma transmissão, de você levar Sim. informação, de você colocar emoção no jogo, enfim, né? Você conduzir tudo aquilo. Mas a gente não quer que quando termine uma transmissão, você seja o foco, o alvo ali Sim. daquilo. Não é pra ser. Não é pra ser. Você tá a serviço daquilo dali, não é? Até porque quando os caras estão narrando, ninguém tá falando da transmissão. Até, às vezes até falam, né? Depois eu vejo que não tem essa de ser homem ou mulher, mas pegam no pé dos homens também. Até quando o time perde. Não, a culpa é do narrador. A culpa é do narrador, Pode né? acontecer. É mais fácil culpar o juiz, né? Muitas vezes, mas acaba, Deixa pro juiz, deixa acaba pro juiz. respingando também pros narradores. E acho que o mundo ideal que a gente espera é esse, é que a gente chegue num momento que todas as diferenças não façam mais diferença, elas não sejam mais percebidas, não importando se você é do gênero masculino, feminino, e que isso não seja uma questão em situação nenhuma. Bom, pegando esse gancho, que recado que você deixaria, pode ser olhando para aquela câmera ali, para as mulheres que nos assistem, que todos os dias, como você, tem muitos desafios, vencem muitos deles. O que você deixaria de recado para essa galera aí, para essas mulheres que estão buscando uma ampliação no espaço de trabalho, um reconhecimento? Fica à vontade, Renata. Vou deixar um recado primeiro para as mulheres e depois um recado geral. Para os homens também, tem recado para os homens. Não, primeiro para as mulheres eu acho que a gente tem que acreditar sempre, né? Independente de parecer ser tão louco assim a oportunidade que está se abrindo para você. Às vezes a gente busca sempre uma referência, um espelho, um exemplo, alguém que já tenha feito aquilo, porque às vezes você tem uma oportunidade e é um risco, e aí Sim. você tem aquele medo, né? E aí imagina assim, daí é o medo de um espaço que não é considerado ainda feminino. Que não lhe foi dado, né? Então acreditem, por mais que pareça ser
louco, distante da sua realidade, acreditem. Eu acho que a gente tem ganhado muito espaço e a gente tem conseguido alcançar lugares que a gente não alcançava hoje, antigamente, muito pelo fato da nossa competência também. Sim. Porque não adianta também a porta abrir, as empresas acreditarem, chegar lá e você não ter abraçar a oportunidade da melhor forma possível. Então é se preparar, estudar, se especializar ao máximo, fazer o máximo de qualificações e cursos que você puder para você estar sempre pronta para qualquer oportunidade ali que ir aparecer. E aí um recado geral para todo mundo, porque não adianta só as mulheres acreditarem na narração feminina. Sofri muito preconceito de mulher também. O preconceito ele não vem só do lado masculino, né? Então, eu acho que quando a gente acredita, todo mundo, que é possível também a mulher trabalhar com futebol, a mulher falar sobre futebol, a gente caminha de uma forma mais rápida, todo mundo junto, né? Então, homens e mulheres que estão aí, que tenham filhos, sobrinhas, enfim, levem as meninas para os estádios. O futebol, por mais que às vezes seja um pouco violento mesmo, né? A gente vê tanta coisa acontecendo, enfim, ao redor dos estádios. Mas ele também é violento muitas vezes porque é predominantemente frequentado por homens. No momento em que a gente conseguir equilibrar, né, a própria frequência nos estádios, você vai ter muito menos problemas, porque você mescla essa energia, né? É tão legal quando a gente vê família numa transmissão. Eu adoro quando a câmera pega a criança, o pai, a mãe, todo mundo ali, porque a gente vê que as gerações precisam estar frequentando, né, os estádios. Então levem as meninas também para os estádios, porque futebol também é coisa de mulher e é desde a infância que elas precisam acreditar em tudo isso. Porque se a gente passar a acreditar depois de mais velha, fica tudo mais difícil, né? E essa luta, Renata, ela é diária e ela é uma missão para todos, né? Homens, mulheres, todos os dias a gente tem que lutar pela igualdade das mulheres, não é? Todos os dias a gente tem que lutar pela segurança das mulheres. Isso é um papel que passou da hora, né? Então, assim, os marmanjos que me assistem nesse momento, lembrem-se disso. Homens e mulheres são iguais e não é só na Constituição. Tem que ser todos os dias, em todos os ambientes, independente de ser um ambiente do passado reconhecido masculino ou feminino, igualdade é fundamental e, claro, cuidado, não é? Cuidado com as mulheres. Renata, eu quero te agradecer muito. A sua presença foi maravilhosa. Você traz aí de novo esse protagonismo. Você vira um aspiracional para as mulheres que buscam não só ser narradoras, eu sei que não são tantas assim, nem tem tantos espaços assim no mundo para narradores de futebol, mas de mulheres que buscam sobressair nas suas funções, terem salários iguais aos dos homens, serem respeitadas no dia a dia. Então, muito obrigado por isso. Parabéns por ter enfrentado aí cada um desses obstáculos, deixando um caminho, eu não vou dizer sem obstáculos, mas um caminho já trilhado leve, por alguém, né? Um pouco mais leve, não é isso? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você, compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória com todo mundo. Espero que todo mundo tenha gostado muito, foi um prazer. Ó, prazer todo nosso. Quero continuar te vendo muito por aí com vários... Opa! Sabe do que se trata? Vou explicar, hein? Essa sirene, ela toca quando é chegada a hora de fazer sorteios de prêmios. Podcast, então, ó, gente. A turma que está nos assistindo, Renata, já foram sorteados 20 prêmios de R$100. Então já tem uma galera aí... Que levou uma grana para casa. Que levou uma grana que tá feliz. Agora, chegamos ao maior prêmio, que é esse smartphone aqui, o Galaxy A52 da Samsung. Porém, tem um pedido para te fazer. Já sei até o que é. Aproveitar que eu tô aqui... E, de repente, narrar a entrada do último prêmio em campo. Você consegue fazer isso? Vambora! Então vamos lá. Então vamos lá. Estilo jogo de futebol mesmo. É isso, aquele jogo importante, hein? O mais importante, o mais esperado. Narra aí a chegada do grande vencedor, ou do grande prêmio do nosso jogo aqui. Bora lá, então. Estamos aqui pra isso também. Vamos lá, gente. Cruzem os dedos. Chegou a hora mais esperada do dia. Quem sabe você pode levar esse lindo smartphone que nesse momento entra em campo para marcar um golaço. Olho na tela, vai rolar o sorteio. Maravilhoso, Renata. Ó, cabe a nós agora ir pro sorteio e ver quem é esse vencedor. Vamos lá no sorteio. Ah, olha só, hein? Que alegria. Chegamos ao momento final com a grande premiação, hein? Legal, hein? Galaxy A52 da Samsung é um prêmio incrível, né?
Ô, Guilherme, vou te falar um negócio. Você, ô Milton, busca aqui, ó. Você aí que ganhou, vai passar o Natal de smartphone novinho. Coisa boa, vai poder até tirar foto daquele arroz com passa Que é maravilhoso. bom, hein? Que todo Natal Pô, tem, hein? rapaz, Isso tem é que ter, importante, tem hein? que ter. Ó, valeu a pena assistir do início ao fim, só pra guardar essa premiação máxima. Mas antes de terminar, temos uns recadinhos finais. Você primeiro, Jonas. Obrigado, Guilherme. Obrigado aí por me passar a bola. Eu queria dizer que o ano ainda não acabou. A gente tá em dezembro, mês de movimento, né? Posto cheio. Então fica de olho. Vamos cumprir todas as metas. A meta do grid, pódio, premia e vamos buscar esse desafio 2022. Vamos ser campeão. E se ficou alguma dúvida, ainda tem o nosso site, o programadesafio.com.br, tá? Fica de olho aí. Ó, e o meu recadinho final é, se você quer continuar se capacitando, e na minha opinião deve, porque é importante, é necessário, você pode acessar o Capacidade Máxima, o site. Lá você vai encontrar a nossa live para poder rever a qualquer momento e também o curso Precisamos Falar Sobre Isso. Então tá aí, ó, essa é mais uma dica para você. Agora, bom, estamos no final do final, mas ainda tem alguns agradecimentos. A gente vai agradecer o nosso diretor. Um brinde aí, Milton. Pra você, hein? Obrigado, hein, meu consagrado aqui, ó. Brinda aí. Ó, esse é um Milton. brinde ao nosso diretor, mas tem também os nossos convidados que trouxeram claro. muito conteúdo relevante. Fica o Bom meu muito demais. obrigado a todos os nossos convidados que cederam seus tempos aqui no nosso podcast, ok? E por fim, Quem? a razão nossa- da gente estar aqui, Exatamente. a nossa audiência. Você aí do outro lado, nossa audiência, nosso chat, obrigado aí pela participação, que isso tudo aqui só acontece é pra vocês, viu? E por causa de vocês. Então, parabéns. Tá Muito aí. obrigado. Muito obrigado por terem ficado do início ao fim. E o recadinho final é: foco na meta e foco na capacitação. E eu espero que o nosso próximo encontro seja muito em breve para trazer muito mais conteúdo e, claro, muito mais premiação para você. Jonas, coisa obrigado também por ter Opa. me ajudado aqui. Ó. Um brinde a você, Obrigado. ó. Então vamos de brinde. Um brinde a você. Um brinde a nós, Guilherme. Obrigado A aí nós. pela sua participação, pela sua eloquência, palavra bonita. Gostou, né, A Milton? eloquência é bonita, Viu? hein? Ó, ficamos por aqui então. É isso. Um Por tchau hoje é para só. todo mundo que nos assiste, ó. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.